Você já parou para pensar que aquela música que você canta no chuveiro pode ter nascido de uma tragédia? Os anos 60 e 70 nos deram algumas das canções mais amadas da história. Melodias que atravessaram gerações, que embalaram Primeiro Beijo, Último Adeus, Tardes de Domingo. Mas por trás daquelas harmonias perfeitas, daqueles refrões que grudaram na memória coletiva, existem segredos. Segredos que nunca foram contados. Histórias de dor, traição, loucura e desespero. Então hoje, aqui no Cultura Nostálgica, vamos desenterrar 11 segredos sombrios por trás de canções clássicas que você ama, mas que talvez nunca mais consiga ouvir da mesma forma. E antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana tem histórias que a música escondeu. Até agora, vamos lá. Antes de começarmos, quero lembrar você de que criamos uma lista com as 100 melhores músicas dos anos 80. Para acessá-la totalmente grátis, basta entrar em culturanostalgica.canalnoyoutube.com ou clicar no primeiro link dos comentários. Vamos continuar com o vídeo. Vamos começar com My Way, de Frank Sinatra, lançada no ano de 1969. E agora, o fim está próximo. Essa frase abriu uma das músicas mais icônicas de todos os tempos. No Brasil, My Way virou trilha sonora de formaturas, despedidas, retrospectivas de fim de ano. Todo mundo conhece, todo mundo já cantou. Mas o que poucos sabem é que Frank Sinatra odiava essa música. Isso mesmo, o homem que a tornou imortal a desprezava profundamente. Sinatra chamava My Way de autoindulgente e arrogante. Ele achava a letra prepotente, narcisista, dizia que a canção representava tudo o que ele não queria ser, mas havia algo mais sombrio por trás desse ódio. A música foi escrita por Paul Anka, adaptada de uma canção francesa chamada Comme d'habitude. Anka escreveu a letra pensando em Sinatra, que estava atravessando um dos momentos mais difíceis de sua vida. Sua carreira estava em declínio. Seu casamento com Mia Farrow havia terminado de forma humilhante. Ele estava bebendo demais, brigando com a imprensa, afastando amigos. Anka escreveu My Way como uma espécie de espelho, mas Sinatra viu nela um reflexo que não queria encarar. Ele gravou a música em 1968, mas se recusou a tocá-la ao vivo por anos. Quando finalmente cedeu à pressão do público e dos empresários, ele a executava com raiva mal contida. Músicos que tocaram com Sinatra relataram que ele chegava visivelmente irritado aos shows, quando sabia que teria que cantar My Way. Em algumas apresentações, ele alterava a letra propositalmente, zombando da canção no palco. Em entrevistas posteriores, Sinatra admitiu que cantava a música apenas pelo dinheiro e que se sentia como um palhaço performático toda vez que tinha que interpretá-la. No Brasil, onde a música se tornou um hino de superação e orgulho pessoal, ninguém imaginava que seu intérprete a considerava uma maldição. Há até relatos de que, nos últimos anos de vida, Sinatra se recusava terminantemente a ouvi-la, pedindo que fosse desligada sempre que tocava em algum ambiente onde ele estivesse. My Way se tornou a canção mais associada a Frank Sinatra, mas também se tornou a prisão da qual ele nunca conseguiu escapar. Um hino de liberdade que aprisionou seu próprio criador. California, Dreaming, do The Mamas and the Papas, lançada em 1965. Essa música é puro sol da Califórnia, aquela vontade de fugir do frio, de encontrar um lugar quente, acolhedor. No Brasil, California Dreaming virou trilha sonora de programas de TV, de tardes na praia imaginária. Mas o que se escondia por trás daquelas harmonias perfeitas era um inferno pessoal. Enquanto o mundo ouvia uma canção sobre saudade e esperança, os Mamas and the Papas viviam um pesadelo. John Phillips, líder do grupo, descobriu que sua esposa, Michelle Phillips, estava tendo um caso com Danny Doherty, outro membro da banda. A descoberta veio no auge da fama. E não foi sutil. John encontrou cartas de amor escondidas na bolsa de Michelle. Cartas detalhadas, onde os dois planejavam deixar a banda e começar uma nova vida juntos. Cada apresentação na TV, cada harmonia no palco, era uma mentira. Michelle foi temporariamente expulsa do grupo em 1966, mas o público nunca soube
soube. E Cass Elliot, a quarta integrante, ficou presa no meio dessa guerra emocional. Ela via seus amigos se destruindo, mas sabia que falar qualquer coisa significaria o fim da banda. O estresse de guardar esse segredo contribuiu para sua própria luta contra a depressão e transtornos alimentares que a acompanharam até sua morte prematura. John Phillips escreveu California Dreaming durante esse período sob efeito de drogas pesadas, tentando anestesiar a dor. O sonho com a Califórnia não era sobre o clima, era sobre escapar da própria vida. A banda continuou tocando, continuou sorrindo para as câmeras, mas por dentro, cada um deles carregava feridas que nunca cicatrizaram completamente. Anos depois, em entrevistas, Michelle Phillips admitiu que nunca conseguiu ouvir California Dreaming sem sentir culpa e tristeza. A música, que deveria celebrar sonhos, se tornou a trilha sonora de um relacionamento destruído e de uma amizade que nunca se recuperou. Painted Black, dos The Rolling Stones, lançada em 1966. Quando Painted Black chegou ao Brasil em 1966, ninguém entendia direito o inglês, mas todo mundo sentia aquela energia sombria, a batida hipnótica, a cítara de Brian Jones, a voz rasgada de Mick Jagger. Parecia pura rebeldia, mas não era. Era a depressão. Mick Jagger estava atravessando um dos piores momentos de sua vida. Ele havia acabado de perder um amigo próximo em um acidente de carro, e aquilo o destruiu. Músicos de estúdio que participaram das gravações descreveram Jagger como uma sombra. Ele chegava sem dormir, os olhos vazios, sentado em cantos entre as gravações, olhando para o nada. O produtor Andrew Loog Oldham chegou a temer pela saúde mental de Jagger. E a cítara? Aquele som não estava planejado. Brian Jones começou a experimentar com o instrumento durante uma sessão particularmente tensa, quando Jagger mal conseguia cantar. Jones sentiu que Jagger precisava de algo que traduzisse sua dor, e assim nasceu aquela melodia assombrada. O pior, o sucesso da música obrigou Jagger a revivê-la todas as noites nos shows, cidade após cidade, ano após ano. Colegas de banda notaram que ele precisava de vários minutos sozinho depois de cada apresentação de Painted Black. Ele começou a beber pesado para suportar. A letra fala sobre pintar tudo de preto, sobre não conseguir enxergar cores, sobre um mundo que perdeu o sentido depois de uma perda devastadora, e cada palavra era literal. Jagger não estava usando metáforas, ele estava descrevendo exatamente como se sentia, incapaz de ver beleza, afundado em escuridão, querendo que tudo ao seu redor refletisse o vazio que sentia por dentro. A canção que salvou a carreira dos Stones foi a mesma que quase destruiu Mick Jagger. Se você está gostando desse vídeo, isso significa que você tem um excelente gosto musical. Escreva nostalgia nos comentários abaixo e prove que você faz parte da melhor geração de todas. Vamos continuar. The Sound of Silence, de Simon and Garfunkel, de 1964. Hello, darkness, my old friend. Essa é uma das músicas mais bonitas já escritas. Melancólica, reflexiva, quase espiritual. No Brasil, virou o hino de introspecção. Tocava em rádios universitárias, em saraus, em noites silenciosas. Mas Paul Simon nunca contou toda a verdade sobre ela. Durante décadas, Art Garfunkel disse que a música era sobre falta de comunicação na sociedade moderna. Mas Paul Simon revelou, anos depois, algo muito mais sombrio. A música foi escrita após o assassinato do presidente John F. Kennedy. Simon ficou obcecado com o silêncio que caiu sobre os Estados Unidos naquele dia. Ele escreveu as primeiras linhas no banheiro, no escuro, tocando violão, pensando no vazio coletivo que tomou conta do país. Ele passou semanas andando pelas ruas de Nova York, observando como as pessoas evitavam se olhar, como famílias jantavam em silêncio, como a televisão substituiu a conversa. E então, ele transformou isso em música. Mas o sucesso comercial criou um problema moral. Simon começou a se sentir culpado. Ele estava lucrando com a tragédia nacional? Garfunkel não entendia. Para ele, era apenas uma bela canção, mas para Simon, era um peso. Esse conflito criou uma rachadura permanente entre os dois. Uma rachadura que nunca se fechou completamente. Simon começou a questionar sua integridade artística. Será que ele tinha o direito de transformar luto coletivo em produto comercial? Será que estava explorando a dor alheia? Essas perguntas
perguntas o atormentaram durante toda a parceria com Garfunkel. E a cada vez que a música tocava no rádio, a culpa crescia. The Sound of Silence não foi apenas uma música, foi o começo do fim de uma amizade. House of the Rising Sun, da banda The Animals, lançada em 1964. Essa música é hipnotizante. Aquela introdução de órgão, a voz rouca de Eric Burdon, a história de uma vida destruída. No Brasil, House of the Rising Sun tocava em programas de rádio tarde da noite. E teve até uma versão feita pelo Agnaldo Timóteo, você sabia dessa? Tinha algo de proibido, de perigoso, e com razão, porque a história por trás da letra é real. Os Animals gravaram a música achando que era apenas uma velha canção folclórica sobre um bordel em Nova Orleans. Mas depois que o disco estourou, Eric Burdon descobriu a verdade. A Casa do Sol Nascente existiu de verdade e estava ligada a mortes inexplicadas de jovens mulheres no início do século XX. Burdon ficou obcecado. Ele viajou para Nova Orleans várias vezes, entrevistou idosos que guardavam histórias dos avós sobre aquele lugar, e o que ele descobriu o aterrorizou. Relatórios policiais antigos documentavam casos de mulheres que entraram no estabelecimento e nunca mais foram vistas. Havia suspeitas de que o local operava com proteção de autoridades corruptas, que meninas de 15 anos eram atraídas com promessas de trabalho legítimo e ficavam presas. Em 1928, o prédio foi destruído por um incêndio. Várias pessoas morreram lá dentro. A investigação oficial concluiu que foi acidente, mas testemunhas sugeriram que foi incêndio criminoso para eliminar evidências. Burdon passou a se recusar a tocar a música ao vivo, mas ele era obrigado contratualmente. Toda noite, ele sentia que estava celebrando violência contra mulheres. Os outros membros da banda não entendiam a obsessão de Burdon. Para eles, era só uma música. Mas Burdon não conseguia separar a melodia da história real. Ele começou a ter pesadelos. Sonhava com as mulheres desaparecidas. Imaginava seus últimos momentos. Sentia o peso de estar lucrando com suas tragédias. E até hoje, moradores de Nova Orleans relatam sons estranhos no terreno onde ficava a casa. Se você está gostando do vídeo, clique agora no botão de like e se inscreva no canal, assim você não perde mais nenhum conteúdo nostálgico. Posso contar com você? Então vamos continuar. Good Vibrations dos The Beach Boys, lançada em 1966. Essa música é genial, inovadora, psicodélica, uma revolução na produção musical. No Brasil, Good Vibrations chegou como algo de outro mundo. Era pop, mas era estranho. Era feliz, mas era inquietante. Brian Wilson passou 6 meses gravando essa música. Ela custou mais caro que qualquer single já produzido até então, mas o preço real foi muito maior, porque Good Vibrations quase destruiu a mente de Brian Wilson. Durante as gravações, ele começou a desenvolver paranoia severa. Ele acreditava que músicos rivais e executivos estavam tentando roubar suas ideias. Instalou sistemas de segurança no estúdio, contratou seguranças para vigiar o estacionamento, fez todos assinarem acordos de confidencialidade. Músicos de sessão relataram que Wilson parava no meio das gravações, convencido de que havia espiões nas paredes. A estrutura fragmentada da música não foi só inovação artística, foi o reflexo da mente de Wilson se despedaçando. Cada sessão foi gravada durante um episódio psicológico diferente. Ele passava horas ajustando microfones por milímetros. Regravava a mesma parte dezenas de vezes com diferenças imperceptíveis. Wilson começou a ouvir vozes vindas dos sistemas de ventilação. Acreditava que havia conspirações complexas para sabotar seu trabalho. Passou a desconfiar até dos músicos mais próximos. Mike Love e os outros Beach Boys assistiam impotentes enquanto Wilson se isolava completamente. Ele parou de comer direito, mal dormia, comunicava-se por bilhetes em vez de falar. A pressão para superar os Beatles, especialmente depois de Rubber Soul, consumiu Wilson. Ele se convenceu de que, se Good Vibrations não fosse perfeita, os Beach Boys seriam esquecidos pela história. Essa pressão se manifestou em ataques de pânico durante as sessões. Houve momentos em que Wilson se trancava no banheiro do estúdio por horas, enquanto o tempo de gravação, caríssimo,
escorria. Quando Good Vibrations foi lançada, Wilson já estava se retirando da vida pública. A música foi um sucesso estrondoso, mas custou a sanidade de seu criador. Like a Rolling Stone, do Bob Dylan, lançada em 1965. Essa é uma das músicas mais importantes da história do rock. Revolucionária, poética, poderosa. No Brasil, Like a Rolling Stone chegou como um manifesto. Dylan já era visto como o profeta da contracultura, mas ninguém sabia que essa música era, na verdade, um ataque pessoal. Dylan escreveu essa letra para destruir alguém. A pergunta famosa da abertura, How does it feel? Não era retórica. Dylan estava se dirigindo a uma ex-amante que o humilhou publicamente em uma festa no Greenwich Village. Testemunhas descreveram Dylan sendo ridicularizado na frente de outros músicos e ativistas. Ela o expôs, zombou dele, fez piadas sobre sua aparência e sua origem humilde. Ele saiu daquela festa em uma fúria criativa que durou semanas. Músicos de sessão que participaram da gravação revelaram que a performance de Dylan era tão intensa, carregada de raiva, que várias tomadas foram descartadas. Sua voz estava cheia de veneno puro. A versão final foi uma das mais calmas, mas mesmo assim você pode ouvir a raiva nas entrelinhas. Cada verso foi construído para humilhar, para destruir a imagem dessa pessoa. Como você se sente sendo uma completa desconhecida, sem direção para casa? Não era filosofia, era crueldade calculada. E a pessoa que inspirou a música sofreu um colapso nervoso após o lançamento. Ela foi imortalizada como o alvo de um dos retratos mais cruéis já escritos em forma de canção. Amigos próximos relataram que ela não conseguia sair de casa sem ser reconhecida e associada à música. As pessoas a apontavam nas ruas, sussurravam, julgavam. Dylan nunca admitiu publicamente quem era, mas quem o conhecia em 1965 sabia exatamente. Like a Rolling Stone não foi só uma música, foi uma execução pública disfarçada de arte. Help, dos The Beatles, lançada em 1965. I need somebody help, not just anybody. Quando você ouve essa música, o que sente? Energia, otimismo, aquela batida contagiante dos Beatles no auge. No Brasil, Help tocava em programas de auditório, em festas de aniversário, em tardes de domingo. Mas John Lennon estava implorando por socorro, literalmente. O título não era metáfora, não era brincadeira, era um pedido de ajuda real. Lennon admitiu, anos depois, que estava se afogando. A Beatlemania estava no auge, mas ele estava em colapso, depressão, ataques de pânico, abuso de substâncias. Ele se sentia completamente sozinho, cercado por milhões de fãs. O ritmo alegre e as harmonias foram deliberadamente enganosas, uma forma de esconder a crise psicológica por trás do som esperado dos Beatles. O engenheiro de som Geoff Emerick revelou que Lennon chorou várias vezes durante as gravações, que várias tomadas foram arruinadas porque a voz dele rachava de emoção real. Os outros Beatles estavam preocupados, mas não sabiam o que fazer. Lennon estava ganhando peso rapidamente devido à combinação de álcool, comida compulsiva e medicamentos. Ele se sentia preso pela própria fama, incapaz de ter uma vida normal. Quando eu era mais jovem, muito mais jovem do que hoje, eu nunca precisei da ajuda de ninguém, mas agora ele precisava, desesperadamente. E o pior, ninguém percebeu. Os fãs celebraram Help como mais um hino feliz dos Beatles. O sofrimento de Lennon virou entretenimento. Ele passou o resto da década sentindo que sua dor estava sendo usada para vender discos. Isso contribuiu para sua decisão de deixar a banda. Help não foi apenas uma música, foi um pedido ignorado. Sunshine Superman, de Donovan, lançada em 1966. Essa música é pura psicodelia, colorida, leve, cheia de otimismo hippie. No Brasil, Sunshine Superman representava a contracultura chegando pelas ondas do rádio. Era liberdade, era paz, era amor. Mas Donovan não estava livre, ele estava preso. Aos 20 anos, Donovan assinou contratos que o deixaram sem controle sobre sua carreira ou suas finanças. Seus empresários criaram um sistema onde ele era forçado a gravar, fazer shows, aparecer em programas, recebendo quase nada.
Ele era uma marionete, e Sunshine Superman foi sua forma de escapar mentalmente. O personagem da música era a versão idealizada de Donovan, alguém forte, alguém livre, alguém que podia voar, mas a realidade era oposta. Músicos de sessão notaram que Donovan ficava frequentemente olhando para o vazio entre as gravações. Ele parecia derrotado, apesar da mensagem otimista da música. As gravações aconteceram durante um período em que Donovan estava considerando seriamente abandonar a música para sempre. Ele sentia que havia vendido sua alma, que sua arte não era mais sua, mas o sucesso da canção só piorou tudo. Seus empresários usaram os lucros para apertar ainda mais o controle. Cada hit se tornava outra corrente. Donovan só conseguiu liberdade criativa e financeira no início dos anos 70, depois de batalhas judiciais extenuantes. Mas Sunshine Superman ficou para sempre como lembrança dos anos em que sua arte foi usada contra ele. A música sobre liberdade foi criada por um homem aprisionado, para não dizer que não falei das Flores de Geraldo Vandré, 1968. Caminhando e cantando e seguindo a canção. Essa música é brasileira e carrega um dos segredos mais sombrios da nossa própria história. Caminhando e cantando e seguindo a canção, Geraldo Vandré apresentou essa música no Festival Internacional da Canção de 1968 na TV Record. Ela ficou em segundo lugar, mas o que muita gente não sabe é que essa música foi censurada, perseguida e quase destruiu a vida de Vandré. A letra era um hino de resistência contra a ditadura militar e o regime entendeu isso perfeitamente. Poucos dias depois do festival, o governo decretou o AI-5, o ato institucional mais duro da ditadura, e Vandré se tornou um dos principais alvos. Ele foi ameaçado, perseguido, teve que fugir do Brasil às pressas. Há relatos, nunca completamente confirmados, mas amplamente documentados por pessoas próximas, de que Vandré foi preso e torturado antes de conseguir deixar o país. Alguns dizem que ele foi capturado por agentes do regime e mantido em cativeiro por dias, que sofreu abusos físicos e psicológicos, que foi forçado a assinar declarações falsas. Vandré conseguiu escapar e viveu exilado por anos. Chile, primeiro, depois outros países da Europa. Mas quando voltou ao Brasil, no início dos anos 80, ele era outro homem, recluso, silencioso, evitava entrevistas, evitava falar sobre o passado. Amigos próximos relataram que Vandré desenvolveu traumas profundos, que tinha pesadelos, que nunca conseguiu superar completamente o que viveu. Ele raramente tocava para não dizer que não falei das Flores. Quando o Pazzano o fazia, era visível o peso emocional. A música, que deveria ter libertado, aprisionou seu criador. Vandré pagou o preço mais alto pela arte, sua liberdade, sua saúde mental, anos de sua vida. Para não dizer que não falei das Flores, virou hino de resistência. Mas Geraldo Vandré se tornou uma das vítimas silenciosas da ditadura. E até hoje, quando a música toca, poucos lembram do homem que a escreveu e do que ele perdeu por isso. The End dos The Doors, lançada em 1967. Can you picture what will be? So Essa é a música mais sombria desta lista, porque The End não foi apenas uma meditação sobre morte, foi uma carta de suicídio disfarçada de arte. Jim Morrison estava planejando se matar quando escreveu essa letra. Ray Manzarek, tecladista dos Doors, descobriu páginas dos escritos pessoais de Morrison que revelavam planos detalhados de suicídio escritos na mesma época da música. A estrutura da canção crescendo até um clímax explosivo e depois desaparecendo em silêncio espelhava o estado psicológico de Morrison e o ato final que ele planejava. Durante as gravações, o comportamento de Morrison se tornou errático e autodestrutivo. Ele chegava ao estúdio embriagado ou sob efeito de drogas, desaparecia por dias. Os outros membros achavam que era temperamento artístico, não perceberam os sinais. A famosa sessão edipiana não foi provocação ou experimentação artística. Foi Morrison processando traumas profundos de infância antes do
que ele acreditava ser sua morte iminente. O grito que encerra aquela parte foi a liberação de anos de dor acumulada. Pai, pai, pai. Não era teatro, era terapia desesperada. Ironicamente, o sucesso da música salvou a vida de Morrison temporariamente. A recepção positiva lhe deu um motivo para continuar. O reconhecimento artístico funcionou como um cabo de salvamento emocional, mas suas lutas com depressão, abuso de substâncias e autodestruição nunca cessaram. Morrison continuou se perdendo, continuou bebendo, continuou buscando nos excessos uma forma de preencher o vazio. 4 anos depois de gravar The End, Jim Morrison foi encontrado morto em uma banheira em Paris. Ele tinha apenas 27 anos. As circunstâncias de sua morte nunca foram completamente esclarecidas. Não houve autópsia. O corpo foi enterrado rapidamente. Mas para quem conhecia Morrison, para quem ouvia The End com atenção, a morte não foi surpresa. Foi apenas o fim que ele sempre soube que viria. The End continua sendo um documento assustador da batalha de um artista contra sua própria mortalidade e um lembrete de que nem sempre conseguimos salvar quem está gritando por ajuda. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Ativa o sininho para não perder os próximos episódios e me conta qual dessas histórias te chocou mais. Você conhecia esses segredos? Tem alguma outra música clássica que você acha que esconde histórias sombrias? Deixa nos comentários, eu leio todos. Até o próximo vídeo. E lembre-se, a música conta histórias que a história tentou esquecer. Um abraço do Cultura Nostálgica.